Fala turma, tudo certo? Hoje vamos começar uma série de 2 episódios. O primeiro é hoje e a gente vai falar sobre o início da República da Espada. Vem comigo! Fala turma, tudo certo? Hoje vamos falar de um dos momentos mais relevantes da história do Brasil. História do Brasil que está um pouco ausente aqui no canal. Vamos falar dela com um pouco mais de frequência agora. Hoje a gente vai abordar a fase que a gente chama de início da República da Espada. O objetivo é falar dos 2 governos da República da Espada, mas para o vídeo não ficar muito longo, este professor aqui começa a falar demais, então eu vou segurar e vamos falar no primeiro momento da primeira fase da chamada República da Espada. Antes de tratarmos da República da Espada, é importante nós tentarmos entender um pouco a conjuntura que estava instalada ali antes do início dessa chamada República da Espada. A partir de 1870 surge uma crise no chamado Segundo Reinado. Segundo Reinado, o reinado de Dom Pedro II, o mais longo governante da história do Brasil. E após fim da Guerra do Paraguai, algumas divergências do governo no âmbito da política, no âmbito da economia, algumas crises em alguns setores importantes que davam sustentação ao governo provisório começam a se instalar. Uma delas vai ser em cima do apoio do Exército. O Exército ele tem um papel relativamente discreto durante o primeiro reinado, durante o segundo reinado também, até a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai ela é, na verdade, um divisor. Ela é, na verdade, um corte profundo na relação do governo como um todo, né, o governo brasileiro como um todo, e o Exército. A partir da Guerra do Paraguai, o Exército ganha um peso político muito importante. Primeiro, evidentemente, por terem vencido, né, uma guerra internacional, uma guerra longa, uma guerra importante. E o segundo ponto também de bastante relevância é o fato de que esses militares passam a ter um contato mais significativo com as ideias republicanas que estão rolando dentro de toda a América do Sul. Vale lembrar que o Brasil era a única monarquia da América do Sul. Então há um contato, sobretudo ali, tendo em vista que o Exército Brasileiro ele está não só com o Paraguai, mas ele está junto, né, com um contato maior com os argentinos, com os uruguaios. Isso traz um peso relevante. E a partir desse período também há o surgimento de um clube republicano, e que vai dar no surgimento do Partido Republicano Paulista. Nesse contexto, os partidos são regionais, não são partidos nacionais como é hoje. Aliás, os partidos regionais eles duram durante um bom tempo, inclusive dentro da própria República, um bom período da nossa história republicana, os partidos são regionais, e é um início então de um florescimento de ideias republicanas a partir de 1870. O governo imperial também vai ter algumas crises do ponto de vista, né, com a Igreja Católica, tendo em vista que a Igreja Católica ela era atrelada ao Estado, e muitas vezes o governo imperial se metia em assuntos que era da Igreja, então há uma divergência ali também do governo com a Igreja, e uma base importante, fundamental, com peso político enorme, na época e ainda hoje, que eram as elites rurais. As elites rurais eram a base importante de sustentação do império do reinado de Dom Pedro II, e essas elites elas vão se distanciar de Dom Pedro II na medida em que ideias pró-abolição da escravidão vão ganhar força. A partir dos anos 1880, que nós vamos ver também um agravamento disso com as próprias questões de saúde relacionadas ao Dom Pedro II. Nós estamos falando de um Dom Pedro II já idoso, apresentando problemas de saúde cada vez mais intensos,
e já se discutia então o chamado Terceiro Reinado, que era o que viria a acontecer caso Dom Pedro II viesse a falecer. Quem sucederia Dom Pedro II? Princesa Isabel. Princesa Isabel, aquela que, entre outras coisas, vai assinar a abolição da escravidão, ato imperdoável para uma certa elite escravocrata que dependia do trabalho escravo para a sua produção. Ponto importante desse processo também vai ser a figura controversa de um cara chamado Conde Deu, que seria alçado à condição de rei do Brasil, nem brasileiro era francês, e era uma figura controversa, participou da Guerra do Paraguai, era uma figura de pouco consenso dentro dessas elites políticas em geral. Bom, vemos então um segundo reinado cercado. Religião, ponto de vista das elites rurais também não mais apoiando, um exército pedindo mais participação na política, não sendo entendido, e aí é que vão esquentar alguns pontos contra a existência do Império e aí sim, né, o fortalecimento das ideias republicanas. As ideias republicanas vão ter uma força muito grande com o chamado positivismo, que não tem nada a ver com dar likes. O positivismo ele tem a ver com uma ideologia de um sociólogo francês, né, chamado Auguste Comte, que penetrou com muita força no exército brasileiro. O exército brasileiro, em geral, embora alguns outros setores que não do exército brasileiro também tenham tido influência, o positivismo foi mais forte dentro do exército, que defendia, em linhas gerais, que a forma ideal de governo era uma república, mas uma ditadura republicana. Ou seja, seria um governo altamente centralizado, mas sob a forma republicana. É bem verdade que nós vamos ter, por exemplo, entre republicanos, os chamados republicanos liberais. Os republicanos liberais que já defendiam aí um governo republicano, democrata, mas democrata dentro dos seus próprios princípios de democracia, que não eram tão democráticos assim, e principalmente através do fortalecimento das, então, províncias, que era um ponto fundamental para as elites regionais contra esse processo de centralização. Aliás, fato comum na história da política, da estrutura política brasileira, foi o fato das lutas entre centralismo, federalização. Centralismo, federalização. Aqui está muito presente isso, né, de uma forma bastante forte, que vai ser um embate que vai se tomar. Dentro deste contexto, né, nós temos a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, que era aí pertencente nem à primeira nem a segundo bloco, pelo menos nesse momento, mas ao terceiro bloco, que era o bloco dos monarquistas que viram republicanos de ocasião, ou seja, atuaram ao lado da monarquia, defendiam a monarquia e na hora, aos 45 do segundo tempo, viraram a casaca e pularam para o lado da República. Deodoro da Fonseca era um marechal muito importante dentro da estrutura do Exército e muito próximo de Dom Pedro II, aliás, muito amigo de Dom Pedro II. A gente está falando de uma figura muito vinculada ao Império. E o Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai se colocar contra a nomeação do Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto, que está aparecendo aí na tela, ele era uma figura que tinha suas divergências com o Deodoro da Fonseca e ele foi alçado à condição de presidente do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros seria, muito mal comparando, uma espécie, né, de primeiro-ministro. Ele seria o 02 do Império, né? Ou seja, ele teria menos poder apenas do que o próprio imperador. E ele era um antigo rival do Deodoro da Fonseca, haviam divergências enormes entre ambos. E um segundo ponto fundamental também que vai trazer a insatisfação do Marechal Deodoro da Fonseca
é a nomeação de um político gaúcho chamado Gaspar Silveira Martins para a condição de presidente da província do Rio Grande do Sul. O Deodoro da Fonseca, embora não fosse gaúcho, né, ele construiu boa parte, quase toda a sua carreira no Exército aqui no Rio Grande do Sul, já que eu falo do Rio Grande do Sul. E chegou inclusive à condição de ser presidente também da província do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu atingir essa condição e tinha essa divergência com Gaspar Silveira Martins. Essa divergência era muito estranha, porque o Gaspar Silveira Martins aproveitava todas as oportunidades que tinha na condição, né, de parlamentar para achincoalhar o Deodoro da Fonseca, e conta-se aí aquelas fofocas históricas que a gente não sabe até que ponto tem um grau de veracidade, que o Silveira Martins e o Deodoro disputaram uma moça chamada Baronesa de Triunfo, que era uma viúva, e o Silveira Martins levou a melhor na disputa romântica. A gente não sabe até que ponto isso se confirma, mas ganham áreas de consenso essa disputa entre os dois, e isso vai levar o Deodoro da Fonseca a divergências em relação ao Império. A partir de 1887, o movimento republicano ele cresce entre uma certa elite. É importante dizer que povo mesmo em toda essa articulação não tem, como tem a famosa frase do Aristides Lobo, o povo assistia na verdade a tudo isso bestializado, e essas articulações vão ganhar força aí de um núcleo positivista bastante forte, sobretudo nas mãos de um camarada chamado Benjamin Constant. O Benjamin Constant vai se aproximar de Deodoro da Fonseca. Junto com isso, vários boatos, que seria hoje as fake news, que a galera acha que é fake news. A galera acha não, né? A galera sabe muito bem que fake news dentro de política é a coisa mais antiga que existe. Começaram a rolar as fake news dentro desses movimentos republicanos. Algumas delas davam conta de que seriam decretadas as prisões de algumas dessas lideranças. Uma dessas lideranças seria o próprio Benjamin Constant, que era uma figura importante, muito próxima de Deodoro da Fonseca. E o Deodoro, que doente estava, recebe informação de que ele também, Deodoro da Fonseca, tinha a sua prisão decretada. E aí o bicho pega, né? Os movimentos eles se articulam para dar um golpe no dia 20 de novembro de 1889. Esse golpe acaba não acontecendo no dia 20, porque em razão desses boatos que começavam a rolar, foi-se antecipado para o dia 15 de novembro de 1889. Aí então, meus camaradas, que acontece a articulação para a posse, para o golpe militar que vai derrubar a monarquia. Aí aquela coisa que não se tem muito consenso histórico, afinal de contas, a ideia era de fato derrubar a monarquia. Há correntes de estudo que não defendem isso. Há uma corrente de estudo, por exemplo, que diz que a ideia era apenas derrubar o Visconde de Ouro Preto, e uma divergência muito grande do Deodoro da Fonseca também com a política do Conde Deu. Mas fato é que a partir de 15 de novembro de 1889, a família real ela é destituída. Embora tenha acontecido uma pequena resistência, se não me falha a memória, no Maranhão, não houve grandes resistências. O povo assistiu a tudo bestializado, como inclusive também ficou eternizado no livro fantástico, tu deve ler esse livro, chamado Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho. É um livro maravilhoso que conta aí, que estuda esse período de transição da monarquia para a república. Bom, dentro desse processo, então, nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, que vai mandar uma carta ao Dom Pedro II, dizendo que ele deveria se exilar junto com toda a família real. Eles vão para o exílio, de fato, e oferece uma indenização para o Dom Pedro II. O Dom Pedro II não aceita a indenização, morre logo em seguida. O fato é que aí começa o governo Marechal Deodoro. Deodoro ele não foi, num primeiro momento, eleito, mas ele foi
considerado aí o governante provisório do Brasil, e deveria articular uma transição para um governo constitucional e eleito no caso. É bem verdade que aí começam algumas disputas, né? A primeira disputa ali vai se dar entre esses republicanos mais centralizadores, né, positivistas, um segundo entre os republicanos, entre aspas, liberais democráticos, que estão ligados às elites regionais, sobretudo a elite regional paulista, que é a mais importante elite regional nesse contexto, e um terceiro grupo, que logo em seguida ele se dissipa, que são os restauradores, que defendiam o retorno da monarquia, mas não aguentam muito tempo, porque logo em seguida o Dom Pedro II falece e aí não tem mais nenhum sentido, embora alguns movimentos ainda teriam sido constituídos. Os ministérios, em geral, eles vão ser constituídos de 3 grupos, além dos 2 republicanos que eu falei, os chamados ex-monarquistas, que tem uma galera que vira casaca e vai compor o governo republicano. Logo em seguida, né, ao governo, nós vamos assistir um governo com poderes centralizados, poderes ditatoriais de forma bastante relevante. E é o momento em que vai se estruturar a República no sentido mais amplo do termo. É onde vai ter o brasão da República. O brasão da República que está aparecendo aí na tela, ele é constituído neste momento. A bandeira do Brasil também é a bandeira atual do Brasil, com o slogan Ordem e Progresso. Fato interessante, quando Dom Pedro II sai do Brasil, ele sai com essa bandeira que está aparecendo agora, que era a bandeira, que é uma cópia chinelona de última qualidade da bandeira dos Estados Unidos, que inclusive o Brasil ali vai se chamar Estados Unidos do Brasil, e assim fica aí até 1967. Ponto interessante de se observar é que essa bandeira, ela durou 3 ou 4 dias, ela nunca foi oficial, porque o Deodoro da Fonseca adorava a bandeira da monarquia, a bandeira original. E aí vai pedir com que tenham leves alterações na bandeira para colocar a bandeira republicana, com o slogan positivista. Ordem e progresso é um dizer do Augusto Conte, que era mais ou menos assim: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E aí, ordem e progresso. O amor ficou de fora, embora tenha um malucão aí que não faz muito tempo propôs com que nós coloquemos amor, ordem e progresso na bandeira, que seria uma atitude relevante com os interesses atuais, com as preocupações atuais do Brasil, mas enfim. Bom, começa-se então um governo que oscila, mas muito pressionado para que se coloque uma nova Constituição em jogo. Então são 2 anos ali, 1 ano e pouco mais ou menos, na verdade de uma disputa entre tendências. Uma tendência mais centralizadora e uma tendência mais federativa. E aí é que fica a questão em jogo. Fato é que nesse período nós temos um acontecimento do ponto de vista da política econômica muito importante. O ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, que depois vai virar o eterno candidato a presidente da República, sempre derrotado, uma Marina Silva da época, ele vai participar, ele vai desenvolver uma política que ficou conhecida como encilhamento, vinculada aí às corridas de cavalo, que se defendeu do seguinte ponto: o governo brasileiro ele liberou a emissão de moedas. Então a moeda era liberada para ser emitida pelos bancos privados, sem a necessidade, né, do lastro ouro, que era na época, né, a base para a emissão de moeda, que era o que media a riqueza de um país. A ideia era tentar se desenvolver um projeto de industrialização, tendo visto que o Brasil, na verdade, se tentou um projeto de industrialização do segundo reinado com o Barão de Mauá, mas de uma forma muito precária. O Brasil ainda era muito agrário. E o que aconteceu é que foram emitidas moedas a rodo, indústrias de fachada foram sendo abertas, logo em seguida estourou a Bolsa de Valores e a inflação brasileira foi lá em cima, a economia do país ficou numa situação deplorável, pelo menos ali até o governo Campos Salles. Nós demoramos muitos anos
para colocar a política econômica nos eixos de novo, em razão dessa política do Rui Barbosa, política de emissão de papel moeda visando a industrialização. Foi um fracasso absurdo a política de encilhamento, mas ela visava isso, ela visava a tentativa de industrialização do país. Não deu certo, não dando certo, mas acabou deixando uma herança para os próximos governos ali de uma forma bastante pesada. Dentro desse momento do governo provisório também nós vamos ter a conversão aí das chamadas províncias em estados. Nesse sentido, se deixava claro que a República Brasileira era uma república federativa, dando então aos novos estados um novo status, né? O status de uma relativa autonomia em relação ao governo central. Outros pontos importantes relacionados à religião, né? O Estado ele passa a ser um Estado laico. O Estado laico significa então que o Estado não tem uma religião oficial e aí é uma separação de igreja com Estado. Vejam bem, até o segundo reinado, Estado e igreja juntos. Agora não, Estado e igreja cada um caminha de uma forma distinta. E os casamentos passam a ser casamentos civis, não mais casamentos vinculados à religião. Isso não é reconhecido pelo Estado, apenas os casamentos civis que vão ser os casamentos reconhecidos pelo Estado brasileiro. E um outro ponto importante é o fim da pena de morte. O Império Brasileiro tinha pena de morte, usado raríssimas vezes, mas enfim, possuía a pena de morte, e aí com o advento da República esse dispositivo ele cai, né? Embora a gente também tenha que marcar aqui que dentro do Exército Brasileiro começaram a surgir algumas rebeliões, algumas insubordinações. A gente tem que lembrar que no governo provisório o Marechal Deodoro da Fonseca tinha poderes ditatoriais, então censurou a imprensa, tentou fechar qualquer tipo de foco de rebelião que surgia dentro do Império da República Brasileira. Então isso aconteceu de forma bastante presente. Mas aí, na medida em que o governo provisório se estabelecia, acontecia esse racha entre os chamados republicanos liberais versus os militares vinculados ao positivismo. Embora preste muita atenção para não cometer um erro, né? Porque quando a gente fala que nós temos republicanos liberais e nós temos militares positivistas, isso não é uma conta muito fechada, porque nós temos civis importantes vinculados ao positivismo e nós temos, por outro lado, militares importantes vinculados aí a uma república liberal. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, um dos mais importantes positivistas era um civil, o Júlio de Castilhos, que embora apoiasse ali os militares positivistas, ele não era militar. Então só cuidado para não fechar o conceito numa caixinha. Nós temos um grupo maciço, né, importante de militares que vão estar ali ao lado da ideologia positivista, e os liberais democráticos, em sua maior parte civis vinculados às elites rurais, mas isso é um pouco flexível, porque nós temos também militares liberais e nós temos também civis seguindo a lógica positivista. Mas esse grupo que está ali numa disputa, ele racha. E a partir do momento que acontece esse racha, é que a República vai começar a sentir já no seu início ali a sua primeira crise. Em 1891, então, surge a primeira Constituição da República, a segunda da história do Brasil. Primeira de 1824, aquela lá imperial, até 1891. 1891 há a promulgação de uma nova Constituição, ou seja, ela passa por um congresso e é a primeira Constituição promulgada. A Constituição de 1824 a gente chama de outorgada porque ela foi feita de cima para baixo. E a de 1891, embora tenha sido feita também entre elites, ela foi feita dentro de um congresso, dentro de divergências, de debates. Aí a gente diferencia isso como uma Constituição promulgada. Há uma eleição, ou seja, o Deodoro
da Fonseca vence uma eleição contra outros candidatos. O segundo mais votado foi o Prudente de Moraes, que depois veio a ser presidente a partir de 1894. E o Deodoro da Fonseca começa então um governo que tem que ser constitucional, ou seja, ele já não tem mais aqueles amplos poderes que possuía. E o vice, ele era o Marechal Floriano Peixoto. Eram dois marechais aí sendo os governantes do Brasil. Tendo em vista esse contexto, começa-se um governo em meados de fevereiro e vai somente até novembro de 1891. Então é um governo curto, porque logo em seguida o Congresso, ele é um Congresso que vai rejeitar muitas das medidas propostas pelo governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Isso já começa a gerar uma tensão entre, de um lado, Congresso, do outro, Executivo. Em vez de trabalhar de forma harmônica, começa o choque. E um dos pontos centrais aí que vai levar a crise ao extremo vai ser a chamada Lei de Responsabilidades. A Lei de Responsabilidades era uma lei que estava no Congresso que ainda reduzia os poderes do Executivo. O Congresso ali tinha uma ligação muito forte com o Floriano Peixoto. É importante a gente destacar aqui que tanto o Floriano Peixoto quanto o Deodoro da Fonseca eles estão em linhas diferentes. Enquanto que o Deodoro da Fonseca ele está mais alinhado aos chamados positivistas, ou seja, centralizadores. Do outro lado, os liberais democráticos estão mais com Floriano Peixoto. Lembra que eu falei? A gente não pode vincular de uma forma muito forte militares contra civis por causa disso. Agora mesmo nós temos dois marechais, um em cada lado, um em cada ponta. Dentro dessa lei, que ainda restringia mais o poder do Executivo, o Deodoro da Fonseca chegou no seu limite. Ele mandou fechar o Congresso e cercou o Congresso, cercando o Congresso de militares, exigindo então o fechamento do Congresso. Logo em seguida instaura censura à imprensa, enfim, tenta-se dar um golpe numa Constituição que tinha meses, não tinha um ano. Uma Constituição recém-promulgada e o Deodoro da Fonseca promete outorgar uma Constituição mais centralizadora à República. Bem, fato é que as coisas não saem como o Deodoro da Fonseca gostaria que saíssem. Logo em seguida, uma esquadra da Marinha, liderada pelo Custódio de Melo, vai iniciar a chamada Revolta da Armada. Essa revolta, que era liderada pelo Custódio de Melo e tinha como mentor também o vice-marechal Floriano Peixoto. Aqui no Brasil, vices nunca conspiram contra os presidentes, isso é uma grande bobagem, pode ficar tranquilo, isso é coisa da cabeça dos outros. Ele vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil à época, caso Deodoro da Fonseca não renunciasse. Fato é que o Deodoro da Fonseca enrolou, mas em razão da forte pressão e da ameaça de bombardeio por parte de um exército que claramente estava dividido, o fato é então que o Deodoro da Fonseca renuncia, pressionado sobretudo por um exército dividido e um vice também jogando contra o próprio presidente que tentava dar um golpe fracassado. A tentativa de golpe ficou conhecida como Ato de 3 de novembro, que quando ele fechou o Congresso, censurou a imprensa e acabou não dando certo. Floriano Peixoto era o vice, em tese, deveriam acontecer novas eleições, é o que está escrito na Constituição de 1891, mas o Floriano Peixoto acaba seguindo o barco e administra a bronca até 1894. Floriano Peixoto aí vai ser um momento para um outro episódio que a gente vai falar aqui sobre a continuidade da chamada República da Espada, que começa lá em 1889 e vai até 1894, quando aí sim o Brasil, o seu terceiro presidente é o primeiro presidente civil, que vai ser o Prudente de Moraes. Mas a gente vai abordar isso de uma outra forma. Ficar claro para ti que nós temos ali, no primeiro ponto, uma crise no Império, de uma insatisfação que crescia ao longo dos últimos 25, 30 anos, mais ou menos. A ascensão de novas ideias republicanas. Nós temos também um exército dividido.
Nós temos ali também a busca por projetos distintos em disputa, uma alta crise econômica e uma tentativa de golpe em uma Constituição e um Congresso recém-formados. E é este o contexto geral que vai nos explicar a ascensão e governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Posteriormente, nós vamos falar sobre o governo Floriano Peixoto, mas para não ficar longo, é só isso. Certo, gente? Valeu, abraço!